Olá, vamos falar hoje sobre o livro O Retorno do Soldado, da escritora inglesa Rebecca West. Nesse livro, que foi escrito, publicado pela primeira vez em 1918, a gente vai acompanhar uma família que anseia pelo retorno desse soldado que foi para a guerra. Então estão na residência a esposa dele, a qual muito recentemente passou por um processo de aborto, ainda mantém um quarto para essa criança, esse bebê que iria chegar, e ela reside ali nesse local, juntamente com a prima deles, que é uma jovem, que também a gente percebe que tem um certo interesse nesse soldado, apesar desse soldado ser casado com a Kitty, no caso. A esposa do soldado se chama Kitty, a prima dele se chama Jenny e o próprio soldado se chama Chris. Então Chris ele foi para a guerra e essas duas mulheres estão aguardando ansiosamente o retorno dele. Só que passa algum tempo e ele não retorna. E a gente começa aqui esse capítulo acompanhando a melancolia da casa, nessa espera angustiante. É todo um cenário delicado, assim, nesse sentido, de estar uma ausência, de estar um vazio nesse aguardo do soldado. Então, essas duas mulheres, recebem a visita de Margaret, que é uma proletariada, que ela é super julgada quando é recepcionada na casa, pelas suas vestimentas, pela sua aparência descuidada, que mostra que ela é mesmo uma trabalhadora, uma doméstica, que tem um trabalho braçal, que não dispõe de empregados para fazer suas atividades, coisa que as outras duas mulheres possuem, têm uma qualidade de vida superior. E já nesse julgamento, ela se pergunta o que é que essa mulher tanto quer nos dar uma informação. E aí é que a Margaret revela que ela tem uma informação importante acerca do Chris, que ele retornou da guerra e voltou com amnésia. Então, ao revelar isso, ela também traz à tona de que o Chris perdeu a memória sobre os últimos 15 anos, voltou para o passado mentalmente, no tempo em que ele era apaixonado por essa mulher que é a Margaret. E aí ele lembra dos momentos que eles passaram juntos de felicidade e busca refúgio nesse local. E aí o que a gente vai acompanhar a partir dessa notícia é essa busca dessas mulheres em buscar, a memória perdida do Chris, as duas mulheres da casa, a esposa oficial dele e a prima, e essa mulher que ela seguiu a vida, apesar deles tiveram um caso no passado, ela seguiu a vida da mesma forma que Chris por causa de um desentendimento. Eu não vou falar direito para não atrapalhar a experiência de leitura, mas por causa de um desentendimento, eles acabaram, romperam o relacionamento deles nesse período em que eles conviveram juntos. E esse retorno do Chris com amnésia, mas com as lembranças do passado, como se fosse ainda apaixonado pela Margaret, faz com que a Margaret também retorne com esse sentimento que fique em dúvida o que ela pode fazer para ajudar ou se ela deve continuar com Chris e resgatar esse romance que eles tiveram. Então é isso que a gente vai acompanhar aqui. Esse romance ele traz um aspecto muito psicológico porque vai explorar justamente isso, Um soldado, em momento de muita fragilidade, muito horror, e quando passa por esse trauma muito forte, acaba buscando refúgio nas memórias boas, E a gente vai percebendo aqui que muita gente não gostou desse livro, que é um romance, porque ele não tem, de fato, essa ideia de romance romântico. A gente acompanha ele de uma forma mais realista. Aqui ele não está demonstrando. Há, de fato, romance nesse livro, há casais, há a vivência do romance do Chris com essa Margaret no passado, e a gente vai percebendo que nem sempre os amores que a gente cultiva são aqueles que a gente vai levar para a vida. E um detalhe mínimo,
talvez vaidade da gente acaba fazendo a gente tomar escolhas que não sejam as melhores, mas que a gente acaba não esquecendo o que a gente vivenciou. E aí a mente acaba buscando esse refúgio, trazendo à tona aquilo que a gente, né, explicou para o cérebro que era melhor deixar guardado, que era melhor deixar apagado, porque a vida continua, né? A gente busca esse entendimento, porque a gente vai acompanhando a vida e seguindo o nosso caminho. Mas aí ela mostra, né, a autora nesse romance, que coisas do tipo podem acontecer e essas coisas reprimidas ou até mesmo controladas podem voltar à tona e levantar questionamentos. A gente percebe que quando Chris volta para ele, o relacionamento com a esposa não faz sentido nenhum. A perda do bebê que eles tiveram para ele não é uma perda tão sentida quanto a da esposa ou da prima, ou até mesmo dele mesmo, quando ele perdeu, né, o bebê naquele período que ele tinha as lembranças. E aí é isso que a gente vai acompanhar nesse livro. Eu achei um livro maravilhoso, para mim entrou na lista dos favoritos por conta desses detalhes. É um livro super curtinho, como vocês podem ver, tem cerca de 90 páginas. Ele é inédito, nunca tinha sido publicado aqui no Brasil. A editora Pedra Azul fez um trabalho muito bom de lançar, né, essa obra, porque é um resgate realmente. Inclusive, esse é um dos livros que se encontra aqui nessa lista dos 1001 livros para ler antes de morrer e que ainda não havia, né, como eu disse, edições brasileiras. Eu vou procurar aqui alguns trechos para ler para vocês que me marcaram muito. Abre aspas. Mas embora tenha passado muito tempo antes que eu olhasse novamente, eles ainda estavam agarrados um ao peito do outro. Era como se o abraço dela o alimentasse. Ele parecia tão forte quando se separou. Eles ficaram de pé, com as mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. Eles se olhavam diretamente, eles se olhavam encantados. E então, como se retomassem uma conversa cansativamente interrompida por alguma obrigação social, eles se juntaram novamente e passaram sob os galhos agitados do cedro para a floresta além. Refleti, enquanto Kit chorava estridentemente, como Chris estava certo em sua afirmação de que, para aqueles que se amam, inúmeras coisas não importam. Fecha aspas e abre aspas. Nesse novo trecho aqui que eu vou falar, a personagem Jane, que é a narradora do romance, ela reflete sobre a dualidade em que se passa a Margaret vivendo uma nova alegria e a Kitty passando pelo inferno de perder o esposo. Abre aspas, né? Ao contrário de Margaret, que estava vivendo o seu céu, eu estava ali, com minha dor existencial, um sentimento de ciúme tão feio e desequilibrado quanto uma doença. Sobre a dor de Kitty, eu não tenho palavras, e nem quero tê-las. Não saberia descrever como ela se sentia, pois sua dor certamente era pior que a minha. Se é que alguém no fundo do poço ache que alguma dor seja mais latente que a sua. Só sei que aquela foi a primavera mais triste. Nada poderia mitigar a dureza de nosso desânimo. Fecha aspas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje e falem aí nos comentários o que acharam. Desculpa o vídeo longo. Beijo do gordo. Uou!